Oi, eu sou o professor Fábio Modesto, do Instituto Federal, Campo Salto. Na aula passada a gente começou a ver o assunto de árvores. Hoje nós vamos abordar árvores binárias. Nós vimos na aula passada que uma árvore binária são estruturas de dados nas quais cada nó pode ter até 2 filhos. Como já visto, árvores binárias são estruturas de dados nas quais cada nó pode ter até 2 filhos, e a motivação utilizada na última aula foi a possibilidade de realizar uma busca binária. Para isso é necessário que haja uma ordem entre as chaves dos elementos da árvore, e assim são criadas as chamadas árvores binárias de pesquisa ou árvores de busca binária. Como você viu na aula passada, os nossos elementos, o nosso conjunto de dados estavam ordenados na ordem crescente. Porém, existem árvores binárias que não utilizam regra de organização entre as chaves dos seus elementos. E é o assunto que nós abordaremos hoje. O usuário irá dizer em que posição um nó irá ser inserido, ou seja, à esquerda ou à direita. Nós implementaremos as seguintes funções: busca por um nó a partir de uma chave, criação do nó raiz, inserção de um nó. Modelagem. Nós já tínhamos visto isso na aula passada, né? Que a chave é um inteiro e eu tenho um endereço para a posição direita, um endereço para a posição esquerda, tá certo? Essa estrutura eu chamei de nó e nós criamos um tipo chamado point que armazena o ponteiro nó. Nós vamos hoje introduzir um comando novo na linguagem C, que é o enum, né? Eu criei um typedef enum, que o nome dele é lado. O enum permite que essa constante aqui receba vários valores. No caso, uma constante esquerdo e uma constante direito. Então, enum entre chaves esquerdo e direito. Com isso, eu posso dizer para que lado eu quero inserir o meu valor, esquerdo ou direito. Depois a gente entra isso como parâmetro na hora de inserir os nossos elementos na árvore. Por não haver uma ordem entre as árvores, não é possível realizar uma busca eficiente, como acontece na busca binária. Procuraremos a chave buscada na raiz. Se não encontrarmos, procuraremos na árvore à esquerda. Se não encontrarmos ainda, procuraremos na árvore à direita. Então perceba que é uma recursão. Visito a raiz, se eu não achar o elemento que eu estou procurando, vou para a subárvore à esquerda. Se eu não achar, eu vou para a subárvore à direita. Então aqui a gente tem um exemplo. Então, visito a raiz, não acho o elemento que eu estou procurando, vou para a subárvore à esquerda da raiz, não acho, vou à direita, não acho, visito a esquerda, depois a direita. Tá? Lembrando que todas as folhas esquerdo e direito equivale a null, porque eu não tenho endereço. Bom, vamos começar pela função de busca. A função de busca recebe dois parâmetros, a chave que eu estou buscando e a raiz. E vai me retornar justamente um nó, né? Que é o nó onde o elemento que eu estou buscando está. Como eu já disse, a gente vai usar uma recursão. Então eu começo com a condição de parada, que é: se a raiz for null, retorno null, ou seja, se minha raiz não tem o valor que eu estou procurando, eu vou retornar null, vou parar. Né? Se ela não é null, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma busca. Né? Se a raiz ponto-chave é igual a chave, vou retornar a raiz. Ou seja, se eu achei a chave na chave da raiz, né?
Se eu achei o valor que eu estou buscando na chave da raiz, retorno a raiz. Mas se eu não achar a raiz, aí eu entro com a recursividade. Primeiro eu vou fazer uma busca à esquerda, crio uma variável aux, busca a chave, passo a minha raiz, passo o valor que eu estou buscando e eu passo o endereço da esquerda. Se eu achar, eu vou retornar esse aux. Se eu não achar, o que eu faço? Faço uma busca para a direita, ou seja, se não está na esquerda, está na direita. Tá certo? Recursivamente. Então aqui a gente tem um exemplo ilustrativo. Então, chamadas recursivas, eu vou pôr aqui. Aqui eu tenho a minha árvore inicial. Então imagina que eu estou buscando o valor 45. Tá? 45 está aqui. Eu começo a minha busca pela raiz que está no endereço 5000. Bom, então a raiz não é nula. Ou seja, quando a raiz é nula, quando eu não tenho nada. Então eu não paro. Aí eu venho para a esquerda. 45 é diferente, né? Também aqui vem para a esquerda. Eu estou aqui, ó. E aí ele vai me apontar para 4800, que é justamente aqui. Porém, essa chave é diferente do que eu estou buscando. Então, eu esgotei a direita. Por que eu esgotei a direita? Porque se eu chamar a esquerda de novo, ele vai dar um nu. E se a raiz for nu, eu saio fora. Aí nós, tá vendo? Eu saio fora, porque a raiz é nu. Raiz, imagina a raiz como cada nó. Então é um nu. Então agora eu vou fazer o que? Vou para o lado direito. Tá? Subo, volto para a raiz. E agora eu vou para o lado direito. Endereço 5500. Porém, é diferente. 45 é diferente de 70. Então, recursivo de novo para a esquerda. Ele vai me apontar para o endereço 4900. Aí eu faço a comparação. Que 45 é igual a chave de 4900. 4900 é 45. Opa, achei. E aí eu saio fora e retorno esse valor aqui, né? Então é assim que a busca vai funcionar. Então, o endereço que eu vou retornar é o 4900. Vou voltando. E aí eu retorno tudo. Bom, essa é a busca. Então, como que eu vou criar um nó raiz? Ou seja, o nó raiz tem a característica especial. Ele não é filho de nenhum nó. É o primeiro nó que eu vou criar. A partir dele eu vou interligar todos os outros. Ou seja, a minha variável, vamos dizer assim, entre aspas, vai apontar para esse nó. O nó raiz tem uma característica que eu já falei. Ele não é filho de outro nó. Ele é único. O usuário passará o endereço da memória, no qual o endereço da raiz será salvo. Também irá passar o valor da chave da raiz. Então eu vou passar o endereço e vou passar o valor. Como nossa implementação aqui não obedece nenhum tipo de ordem, a ordem dos valores não importa. Então, está aqui a nossa função criar novo nó. Tá? Primeira coisa, vou passar a chave. O que é a chave? É o valor que eu quero que meu nó tenha, no caso a raiz. Qualquer valor. Ele vai retornar um ponteiro, né? Ele vai pôr um endereço para esse nó. Então, vou chamar o malloc justamente para criar um espaço em memória. Vou criar do tamanho nó, size of nó. E ele vai retornar um endereço que eu chamei de novo nó. Esse endereço novo nó vai ter a estrutura do nó, que é chave, esquerdo e direito. Aí eu vou entrar com os dados. Veja lá, novo nó esquerdo nu, novo nó direito nu.
E aqui eu vou passar a chave, que é justamente o que? É justamente o valor que eu estou passando no meu programa principal para cá, né? Então ele vai fazer isso. Aqui é null, aqui é null e aqui é o valor da chave, tá? E eu vou retornar o novo nó criado. Então com isso ele vai criar um nó na memória para mim. Por exemplo, se eu passar valor 10, o que eu vou ter? Ele vai criar um nó na memória, onde a minha chave vale 10. Aqui está valendo null e aqui está valendo null. Não tem ninguém. Ninguém para a esquerda e ninguém para a direita. Aí, né, vou criar a raiz. Eu vou usar essa função de criar a raiz toda vez que eu for criar minha raiz. Primeira coisa, eu vou criar um nó. A partir disso, eu crio a raiz. Então veja, é um void, porque eu não retorno nada para ninguém. Vou passar a raiz que eu quero, tá? E vou passar a chave. E aí, ponteiro raiz, criar nó, chave, tá? Então, ele vai criar a chave. Eu vou passar quem? O valor que eu quero que seja a minha raiz. Então veja, imagina que eu tenho isso daqui. Isso aqui é a minha variável raiz, que vai ser o primeiro elemento da árvore. Então eu tenho isso. Ele vai criar uma área de memória que não tem alguma coisa. Aí eu chamo cria raiz, que eu vou passar esse cara para cá mais o valor que eu quero que a raiz seja criada, tá? Aí veja que aqui eu estou chamando essa função aqui, tá? Então eu estou passando o valor e eu passo, no caso aqui, 40. Quando ele chama, ele cria isso na memória, ele criou um novo nó na memória, tá? Ele criou um novo nó aqui, ó. Está criando um novo nó na memória. Quando eu retornar o novo nó, esse nó criado vai ser quem? Vai ser a minha raiz. Pronto. Olha só. O novo nó está no endereço 500. Retorno 500 para ele. Está criada a raiz. Isto aqui para mim é a minha raiz. Tá? Tá aí. Pronto. E agora a gente vai inserir um filho nessa raiz. Então o usuário vai dizer, eu quero seja direita, eu quero seja esquerda, tá? O usuário passará o endereço do nó raiz, que é a variável raiz, a chave do novo nó, o valor do nó, a chave do pai do novo nó, tá? Quem é o pai? É o que está acima dele, né? Quando eu falo pai, imagina que você tem isso daqui, ó. Ó, você tem aqui, vamos supor que eu tenho isso. Quando eu estou analisando esse cara, esse aqui é o pai dele, é o nó que está ligado acima dele, tá? Muito bem. Vou passar o lado que eu quero a inserção, se eu quero a direita, se eu quero a esquerda. Opa, é isso aí. Então tá aqui a minha função. Olha os parâmetros da minha função. Eu vou voltar bool. Lembra que bool é um inteiro.
Se for 0 é falso, se for 1 é verdade. Então eu passo a raiz, tá? Que eu já criei lá no meu programa principal. Vou passar a raiz. Vou passar a chave, que é o valor desse filho. Vou passar o valor do pai, que eu preciso saber quem é o pai dele. No caso é 40, né? Que nós criamos agora aqui atrás. E o lado, se é esquerdo ou direito. Lembra do lado lá? Do enum? Então é isso. O que eu vou fazer? Vou chamar buscar chave para eu localizar o pai, tá? Nós já vimos essa função. Eu passo a chave, no caso 40, e a raiz, tá? A raiz é o que eu recebi do programa principal. Se eu não achar o pai, ou seja, se o pai for falso, né, retorno falso. Lembra que falso vale 0, quer dizer, não tem nada. Agora, caso contrário, caso eu ache, né, caso eu ache o pai que eu quero, aonde eu quero inserir, eu vou chamar o criar novo nó. O criar novo nó, você vai passar a chave, o valor que você quer passar, tá? E aí aqui eu vou verificar. Então aqui eu passei se eu quero o lado direito ou esquerdo. Se o lado for esquerdo, pai que aponta para a esquerda é igual a novo, ou seja, o elemento que eu estou inserindo eu vou jogar para o lado esquerdo do meu pai. Se não, se for direito, né, eu vou passar para o lado direito. E aqui eu vou retornar true, quer dizer, vou retornar 1 para dizer que a operação foi bem sucedida, tá? Mas antes disso, eu tenho isso daqui, ó. Além disso, eu tenho que falar que o esquerdo do pai é esse novo elemento e o direito do pai é o novo elemento, tá? Então, só pra gente fazer um exemplo. Então, eu vou inserir a raiz é a variável inicial, tipo chave. Eu vou dizer, por exemplo, eu sei que a minha árvore já tem 40, que é a minha raiz. Então vamos supor que eu quero inserir 10. Então aqui é 40. Lado, vamos supor que eu vou inserir no lado esquerdo. Lembra que o lado esquerdo, o lado direito é null. Isso aqui é null. Isso aqui é null. Bom, raiz é a variável raiz. Então, primeira coisa que eu vou fazer é fazer uma busca, tá? Vou buscar, ele vai me retornar o nó. Se ele me retornar o nó, quer dizer que existe. Se ele não me retornar o nó, se ele retornar null, quer dizer que não existe. Mas no nosso caso, existe. Aí eu vou analisar. Vou criar um novo nó. Esse novo nó, eu vou passar a chave. Vamos voltar alguns slides aí, tá? Eu vou aplicar essa função aqui, tá? Então, vou voltar lá. Opa. Vamos supor que vale 10. Esse cara aponta para null. Esse cara aponta para null, tá? Então o que vai acontecer? Vai acontecer isso daqui. Como é esquerdo, eu vou mudar de cor. Quero o lado esquerdo, então o lado é o esquerdo. Então eu venho para cá. Novo, então pai esquerdo, faço isso, tá? Pai esquerdo aponta para novo.
Então olha só, pai ponto esquerdo aponta para novo. Novo esquerdo, que seria isso aqui, é igual ao pai esquerdo. Por quê? O pai esquerdo estava apontando para null, continua valendo null. Depois ele vem para cá, pai esquerdo, aponta para cá, tá feito. É assim que a gente insere. Tá ok? Obrigado e até nossa próxima aula, ainda falando em árvores.